O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, muito bom dia para você. Eu já falei no programa passado, que foi a nossa estreia, mas eu não sei se você assistiu, então eu vou repetir. Este programa, o TV Mulher, ele é em prol do Lar Casabella, ou seja, todos os nossos apoiadores, que já são cerca de 20, se não estou enganada, eles apoiam uma causa, a causa que eu também apoio, que é o Lar Casabella. O Lar Casabella é um abrigo que acolhe crianças de 0 a 17 anos em situação de risco em Sorocaba. Essas crianças, elas moram nesse lar. Então, esse programa, ele tem um propósito e hoje é o meu propósito. Então, eu gostaria que você que estivesse em casa, nos assistindo ou no seu trabalho, que eu sei que tem gente assistindo porque mandou mensagens no programa passado falando que estava assistindo pelo Face. Eu quero que você saiba que esse programa ele é feito em prol do Lar Casabella, ou seja, tudo que a gente arrecada de recurso, a gente reverte para o lar. E a gente também tem outros trabalhos em prol do Lar Casabella. A gente fez um evento, um workshop, e metade da verba foi repassada para o lar. A gente vai ter um jantar beneficente também em prol do lar. E agora a gente vai falar com a nossa entrevistada, porque está chegando o Dia das Crianças. Ai, que delícia! Tão bom ser criança, né? Pena que passa rápido a infância. Os meus filhos querem logo crescer, não sei para quê, e eu falo, calma, calma. Passa tão rápido essa fase, ela é tão boa, tão gostosa. A minha infância deixou tão boas memórias, tão boas lembranças e passou assim. Mas ficou para trás, foi um tempo bom e graças a Deus eu aproveitei a minha. E deixo aqui o meu recado para os pais, não tenho nenhum conhecimento de causa, mas curtam a infância dos filhos de vocês, porque ela passa literalmente num piscar de olhos. A nossa convidada de hoje é a psicóloga com especialização infantil, Adriane Nohara. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Obrigada, Cláudia. Muito bom dia. Muito obrigada. Ela veio falar porque hoje não dá para ser o Dia das Crianças, não dá para fazer o programa no Dia das Crianças, porque ele é ao vivo às quintas-feiras, o Dia das Crianças é só no sábado, e ela vai começar falando para a gente qual a importância da primeira infância, Adriane. Então, Cláudia, é legal a gente lembrar, né, que o Dia da Criança é no sábado, né, que a gente realmente comemora, né, então essa primeira infância é importante para a gente também ver a base do que a gente vai criar, né, com elas. Então, assim, lembrar de que todos os dias mesmo é o dia dela ganhar o elogio, né? Por isso que a primeira infância, né, desde o período gestacional até os 6 anos, eu considero assim como a base de toda a nossa formação humana. É lá que a gente vai ter toda a base de autoestima, autoconfiança, toda a estrutura, né, do que a gente vê de valores, do que a gente tem, por exemplo, de certo e errado, né? Então, e é a fase também que a gente mais aprende, né? Porque o cérebro ele está em desenvolvimento, mas os estímulos, né, como se fosse assim, absorvendo todos os conhecimentos, como se fosse, né, só exemplificando, como se fosse uma esponja, por exemplo, né? Então, por isso que nessa fase a gente aprende muito, a criança absorve muito rápido, né? Por isso, tamanha importância de nós adultos, né, os pais, a família, a gente ter realmente um investimento nessa fase, que é realmente o que a gente prepara, né, para todo o caminhar dessa criança. E a primeira infância é de que idade? É desde do 0 ao 6, né? Então, desde o período gestacional, né? Muitas vezes, algumas pessoas acreditam, do 1 ao 6, né? Mas não. Toda a nossa formação já começa lá, né? No nosso período mesmo da gestação até os 6 anos. Então, é importante a gestante falar com o bebê. Não é maluca aquela que fala com o bebê. Não, tá Eu falava certo. muito com os meus.
Tá tudo certo, né? E tudo bem também se a mãe às vezes tem uma certa dificuldade, porque às vezes está ali naquele processo, né, de elaboração também. Mas o importante é o que a mãe está sentindo, aquilo que ela está passando, né? E os desejos também, a gente focar nessa primeira infância. Porque muitas vezes a gente pode acreditar que, não, eu vou criar o meu filho para estar lá na faculdade, né, no intercâmbio. E muitas vezes não precisa ser tão longe, né? Bem aquela coisa, bom, vou dar uma base, né? Por isso tão importante, tão falada da primeira infância, onde a gente vai estar ensinando valores muitas vezes simples, né, do que é certo, o que é errado, o que é legal, né, como é gostoso ganhar elogio, o eu te amo, né? E eu acredito que é isso que a gente vai levando para uma base. Valor é tudo. Exatamente, é bem isso mesmo, né? E cada um tem o seu. Né? Então é bem legal essa importância do que é importante para mim, o que eu vou transmitir para o meu filho, o que eu quero deixar, né, para essa vivência, para essa estrutura de família. Por isso tão importante. O legado. Mesmo. Exatamente. E por falar em valores, em legado, a gente vai assistir agora um vídeo sobre valores. Es que hay demasiadas, ¿sabes? Conocer a famosos, grabar vídeos con famosos, con youtubers, ser rico. Kuvuga emotoka, okuzimba ennyumba, kwambala obulungi. De mayor, tener una línea de moda. Kubeerako abazaire bange emirimu. La Play 4 con el Fortnite. Nenda okusulako walungi, nenda okulyako obulungi. Salir por la tele. Kulya bulungi. Pediría mucha salud para la gente. Que no hubiese más bullying. Me gustaría ser una superheroína. Pues me gustaría ser youtuber. ¿Ser youtuber? La doctora. De la Nintendo Switch. Que una niña que yo quiero de mi clase, pues que me quiera a mí también. Que vuelva mi abuela. Poder ir al parque de Harry Potter y hacer el tour yo sola. Que todo el mundo aceptara la bisexualidad. Pediría que no hubiera tanta violencia de género. Que la gente recicle. Naenda okujja ku bikontinentinga Europe. Naenda nojja ku Spain. Nojja ku Spain. Kuba mugeiga. Hacerme rica. Kuba omugeiga. Ndenese. Si pudiera cambiar uno, cambiaría el de ser superheroína para que ellos puedan cumplir todos sus deseos. Que tengan lo que necesitan. Estaría bien que se les cumplieran los deseos. Comparado con ellos, que somos como... que tenemos demasiadas cosas. La gente rica tendría que pasar esto para ver cómo es. Y hemos tenido suerte de que hemos nacido en él. Recebi esse vídeo, eu já tinha assistido algumas vezes, já tinha recebido em alguns grupos, mas a Adriane me mandou como sugestão e eu achei maravilhoso, simplesmente maravilhoso. É a pura verdade. Bem isso mesmo, né, Cláudia? É nessa hora que a gente pergunta para a criança, né, sobre coisas importantes, porque não dá para a gente o tempo todo controlar o que ela vai falar ou deixar de falar, né? Mas é nesses momentos que a gente observa o que realmente é importante, quando ela tem o sentir, quando ela tem o outro olhar, né? Então,
é mais uma responsabilidade nossa convidar a criança a realmente rever, às vezes, valores, né? Isso fica muito claro, né? Às vezes ele está lá só conectado com as coisas que acontecem agora. E quando a gente convida um novo olhar, as crianças realmente respondem de uma forma diferente, né? Como a gente viu no vídeo. Ele está habituado ao mundo dele. A gente costuma dizer lá em Exatamente. casa que eles vivem numa bolha. E, de repente, se a gente mostra um outro mundo, eles não acreditam no que tem ali fora. Porque, afinal de contas, essas crianças desse outro lado do mundo, de Uganda, não é isso? Elas não têm nada. Exatamente. A gente vê pela roupa simples. E o sonho delas é muito simples, né? É pouca coisa. É o básico, um desejo de ser professor, um desejo de ser... de ter comida. Exatamente. E fica bonito quando a gente dá a oportunidade, né, para outra criança repensar se ela continuaria com os mesmos desejos, né? Exato, e ela muda. Exatamente, até um deles fala que o desejo era de que aquelas crianças então pudessem, né, realizar o desejo delas. Eu acredito que é aí que está, né, a nossa diferença em poder fazer diferente, né? Exato, elas revêem os conceitos. Exatamente. Eu queria lembrar que hoje a gente tem 2 sorteios, tá? São oportunidades para você que nos acompanha. Um deles é uma plástica biofotônica com a doutora Estela Mares. Ela é dentista especializada em harmonização facial. E o outro é uma pizza da pizzaria Dileco. E já tem gente mandando mensagem por WhatsApp. Me enrolei aqui, quis falar muito depressa e já tem gente mandando mensagem aqui. A Angélica Félix quer participar, a Terezinha da Cruz também quer participar e tem mensagem aqui mandando os parabéns pelo programa e pela atitude. Muito sucesso. Linda a causa do Lar Casabella. Orgulho de você que se doa em prol de uma causa tão linda. É a Luciana Lopes, da Vila Garcia. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. Eu estou fazendo aqui só a minha parte. É o que toca o meu coração. Hoje, no momento, como jornalista, eu acho que a gente tem uma causa muito maior. Não só trabalhar em TV, jornal, assessoria de comunicação. Eu penso que, como jornalista, a gente tem uma função social de ajudar os outros, ajudar ao próximo. E isso não custa nada. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. Só tem tempo de fazer algo quem realmente não tem tempo. Então a gente arruma um tempo. Agora a gente vai falar da importância do filho extremamente obediente. Ele é o que sofre mais abuso emocional em casa? Olha, Cláudia, muitas vezes sim, né? E é importante nessas horas a gente pensar, né, o que é obediência, né? Porque se for só obediência em si, ela é saudável, né? A criança, ela conhece a regra, ela conhece, por exemplo, um combinado e ela gosta de obedecer porque ela tem ganhos, né? Então, por exemplo, seja um elogio, um carinho, um gesto de amor, então ela vai obedecer, né, de uma forma saudável, com qualidade e vai gostar de continuar obedecendo. Se fosse só assim, seria bem legal. Mas muitas vezes, né, eu observo pela experiência clínica que a obediência, às vezes, ela é um pouco confundida ou muitas vezes até distorcida, que são as crianças que parecem ser obedientes, mas elas são as muito boazinhas, né? Igual você falou, extremamente obediente, porque ela, às vezes, ela é mais a opressão, de repente, ou o querer agradar, né? O querer acertar, então fica naquela rigidez mesmo de simplesmente concordar. Agradar sempre os pais ou também os professores? De um modo geral. Quando vem nesse lado do ser muito bonzinho, que é o extremamente obediente mesmo, por isso, né, é legal ter
novos olhares, né? Porque fica com todas as figuras. A autocrítica dessa criança fica muito alta, a autocobrança, né? Eu vejo de experiência, assim, porque o que me preocupa não é a criança que chega se queixando de várias coisas, né? Porque isso também pode ser legal e positivo, né? É o discurso dela, é a opinião dela. Agora, os muito bonzinhos, né? Que às vezes a gente chama, é o que me chama atenção, porque quando eu pergunto, né? E você, né? O que você gostaria de melhorar? A criança naturalmente falaria as coisas dela mesmo. Agora, quando a criança fala, por exemplo, eu quero ser um filho melhor, né? E eu levo a criança a falar, então vamos ver também o que o papai ou o que a mamãe também pode melhorar. E eles, de repente, falam, nada, tá tudo bem. E isso não é incomum, infelizmente, né? Então, é esse olhar de, às vezes, obediência, porque muitas vezes os pais falam, não, mas ele é o meu orgulho, ele é muito bonzinho, ele é extremamente obediente. Isso é esquisito. Isso extremamente é esquisito. Então, uma certa rebeldia, uma rebeldia saudável, ela é normal. Muitas vezes tá sim, tudo bem. Porque daí você está perguntando, deixando a criança se expressar, né? É lógico que não vai estar liberado, né, se passar um pouco do básico da educação, do respeito. Mas é legal perguntar, e por que você está reagindo assim, filho? Deixa eu entender. Né? E não simplesmente eu quero desse jeito, você me obedeça porque eu sou sua mãe, ou eu sou o seu pai, né? É quase um abuso de poder da figura de autoridade, né? Mas quando a criança entende que ela pode ser ouvida, que ela pode dar a opinião, ela obedece realmente com qualidade, com simplicidade, né? E às vezes até a criança repete também, né? Não é que eu obedeço, mamãe? Não é que eu sei, né? E muitas vezes até os pequenininhos, quando recebem o elogio, né? Eles conseguem entender, né, a importância e o que ele ganha com essa obediência, quando saudável, né? Por isso, quando é extremamente obediente, muitas vezes sim, pode ser o que está sofrendo um abuso emocional. E né? isso vai refletir lá na frente. Exatamente. Por isso que é importante ter o olhar, inclusive com o estresse infantil, né? Quando a criança começa a ter um comportamento diferente daquilo que antes era natural. Por exemplo, gostava muito da natação, ou gostava muito, né, de alguma coisa que começa só a obedecer, mas é um obedecer talvez entre aspas, né, para agradar, para ser legal, mas daí são as distorções mesmo, que é legal a gente ter só um olhar diferente, né, e de uma forma simples talvez é permitir o ouvir mais vezes, né, mas infelizmente sim, às vezes o extremamente obediente é o que merece um olhar diferenciado. Porque ele sofre. Exatamente. Tá certo. E agora a gente vai ouvir o quadro Palavra de Deus com a minha querida amiga Silmara. Bom dia. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de eu estar aqui falando em teu nome, sempre para a honra e glória dele. E também a minha grande amiga Cláudia Sintra, que me convidou para participar desse programa. Fiquei muito feliz, meu coração se alegrou muito e estou muito agradecida a Deus pela oportunidade. Queria continuar falando sobre minha trajetória de vida aí com Deus. Queria compartilhar com vocês hoje sobre uma vez que eu morei com uma amiga por 1 ano. Moramos juntas na adolescência, né? Eu sou de São Miguel Arcanjo e eu vim morar em Sorocaba e nós moramos juntas por 1 ano. E depois de uns 20 anos, mais ou menos, um pouco mais, a gente se encontrou e ela me abordou e me perguntou: Sil, por que em 1 ano que nós moramos juntas você nunca falou de Jesus para mim? Aquele dia eu entendi o que significa o versículo que está no texto bíblico, que se encontra em Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Aquele dia me despertou algo diferente do que até então eu tinha vivido, né, no meu ministério. Sempre gostei de cantar e tocar, como eu já falei, né, sempre para a honra e glória de Deus, mas eu sempre fiquei na igreja, eu tinha um pouco de dificuldade em falar para pessoas de fora que não conheciam a palavra ainda. E a partir desse dia eu entendi que Deus tinha algo diferente para minha vida. E aí eu achei que eu não tinha capacidade, que eu teria que fazer um curso de teologia, mas Deus foi muito direto comigo, Ele foi muito objetivo em dizer que eu não precisava estar capacitada, porque Ele me capacitaria, né? Então Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Esse dia eu entendi verdadeiramente o sentido desse versículo, né? Então aí o que eu pensei e eu senti que eu deveria passar adiante o que eu conhecia, né? A forma como eu tinha recebido, eu iria compartilhar a partir daí. E até então, faz alguns anos já que a gente tem falado da palavra de Deus, para quem ainda não tem muita intimidade, né? E eu sinto que tem sido bênção na minha vida, na vida das pessoas que têm ouvido, e eu espero que seja bênção na sua vida também. Desejo a você um bom dia e que Deus te abençoe até a semana que vem. Um beijo. Obrigada, Sil, amém. Queria agradecer os nossos apoiadores, mais uma vez, obrigada pela doação, pelo apoio e por acreditar nesse projeto. Queria agradecer as mensagens que estão chegando. Me chamo Fernando Rodrigues. Bom dia, muito bom o programa e é sempre muito bom cuidarmos das nossas crianças. Ele manda os parabéns aqui. Um abraço a todos e quero concorrer à pizza. Bom dia, Cláudia e convidada. Que assunto legal. Eu agradeço a Deus pela minha filha e pelo meu filho. São uma bênção. É a Rosângela Vieira Segatti, do Altos de Votorantim. E agora a gente vai perguntar para a nossa psicóloga querida aqui qual a importância do brincar. Extremamente importante. Tão importante quanto toda a base que a gente falou, né, da primeira infância. Porque é no brincar que a gente vê a criança despertando todas as qualidades dela, né? É um momento onde ela fortalece a autoestima, a autoconfiança, de poder ver que ela mesma está realizando aquela brincadeira. Toda a parte de organização, inclusive, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas o brincar também leva a criança, faz com que ela se organize, tanto com os objetos, com os pensamentos, com as fantasias, com as ideias. Então, assim, é extremamente importante. Os pais têm que brincar com os filhos? Olha, o tem que às vezes fica pesado, né? Por isso que daí vira como se fosse uma obrigação. Mas devem, então? Isso. Devem. Seria o ideal? Sim. E não necessariamente, Cláudia, sentar, brincar, eu vou fazer tal coisa. Se adapta, né? Eu sempre convido os pais a se adequarem à brincadeira da criança, esse lúdico, com a correria dela. Então, por exemplo, às vezes, né, um pai e uma mãe executiva não tem tempo, não tem problema, mas se ele conseguir transformar as correrias, ou que seja 15 minutos, né, junto com a criança, mas daquela forma lúdica, né, um exemplo prático que eu falo é, por exemplo, as mães que estão levando na escola, né, ou ficam naquela correria, aproveita esse momento para brincar. Ou promover uma brincadeira de palavras, né? Ou, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente está numa nave e a gente vai chegar até, né? Então, assim, quando a gente convida mesmo os pais e os pais convidam as crianças, é incrível. Porque daí o jeito que eles voltam. O papai brincou comigo de ir no outro planeta. Como que foi? Na hora que estava indo para a escola, né? Ou se não a mãe que, por exemplo, está fazendo a comida. Não dá tempo, né? A gente sabe da correria e tarefas e tudo mais. Então, de repente, a criança pode até ser convidada, né, para brincar, mas com aquela tarefa. Filho, vamos fazer de conta do que hoje?
A mamãe, de repente, é a chefe de cozinha do navio que está a bordo e ele vai entrar na fantasia, ou é a criança que convida. Mamãe, hoje faz de conta que você é tal coisa. E não necessariamente, às vezes, tá sentando para jogar ou para brincar, porque às vezes tem adulto que realmente não gosta. E aí é legal a gente assumir, olha, eu não tenho paciência ou eu não gosto, então o que a gente pode fazer? Né? Agora, os que são mais lúdicos, né, mais, a criança interior é mais ativa, daí tudo bem, daí é ainda mais rico. Né? Então, é importante sim, e a gente se adaptar com aquilo que a gente pode. Meu marido, por exemplo, ele brinca bastante, porque os meus filhos são muito atletas, né, atléticos, e o meu marido era atleta, então ele joga basquete praticamente todos os dias com os meus filhos, e ele não tem tempo, mas é o que eu falei, ele arruma tempo. Exatamente, mas isso é que é rico. Não é separar o tempo como se fosse uma obrigação, mas é fazer acontecer, porque a criança sente quando você não está tão afim ou quando isso é um peso. Né? Quando a gente fala que é para depois, né? Então é importante, às vezes, quando você não pode brincar, falar, filho, olha, eu queria muito, mas eu tô ocupada, então hoje não dá. Muitas vezes é melhor você falar que não dá do que falar depois. E não cumprir. E não cumprir, porque daí ele fica, poxa, a louça é mais importante que eu, o banho do papai é mais legal do que ficar comigo, a TV, o jornal. Então, ele internaliza tudo isso. Agora, claro, quando a gente só explica, tudo bem, daí deixa para um outro momento. Agora, eu queria falar de terapia. Qual a importância da terapia para uma criança que realmente necessita desse processo, vamos chamar assim, e aquela terapia quando os pais se recusam a fazer a terapia? Isso funciona? A terapia funciona só para a criança quando os pais não participam do processo? Olha, Cláudia, infelizmente é pouco efetivo. O que ajuda a criança quando isso acontece, porque infelizmente acontece, né? Mas ajuda a criança só talvez, né, no alívio dos sintomas ou das angústias, de repente alivia um pouco a ansiedade. Mas não é o que é realmente efetivo, não é o que leva a criança a elaborar ou até ter remissão, né, de sintoma de uma forma parcial ou total, porque é extremamente importante quando os pais participam. E não precisa estar em acompanhamento semanal com o filho. Tudo bem se tiver que a vovó que vai levar, ou de repente a babá, ou uma secretária, mas no momento que for o dia da sessão dele, né, da orientação parental ou alguns direcionamentos familiares, é extremamente importante. Não só aquilo que a gente vai trabalhar em sessão, mas para a criança saber que o papai veio para a consulta, que a mamãe participou, porque eles ficam extremamente ansiosos, aguardando o dia, e depois eles ficam aguardando a minha devolutiva, por exemplo, né? Então, quando os terapeutas, né, no caso, contam, olha, o papai veio, né? A mamãe participou, ou de repente, às vezes, não dá pela correria para que os dois participem juntos, mas tem a sessão só com a mamãe, tem a sessão só com o papai. Então, assim, é como se a gente fizesse um trabalho de parceria mesmo, né? Onde a nossa equipe funciona bem como um time de futebol, né? Quando todos estão juntos, a chance é maior da gente fazer gol, né? Então, é mais ou menos por aí. E os resultados também com a criança, a gente vê muitas vezes até a curto prazo, quando pai e mãe participam. Ótimo, agora a gente tem que chamar um intervalinho, um break, uma pausa para um cafezinho. Pode ser, se você quiser, um café Santa Fé, eu recomendo.
sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui na TV Votorantim, canal 6 da NET, canal 3 da Supermídia. Mais mensagens chegando aqui. Isa Ferreira, do bairro Itapeva, Votorantim, parabéns pelo programa, assuntos importantes, estou adorando. Bom dia, me chamo Suelen da Vila Garcia, estou adorando o programa de hoje. Quero mandar um beijão para os meus filhos, Nicolas e Natália. Quero concorrer aos prêmios, aqui está as prêmios, Suelen Carolina de Oliveira, Vila Garcia, Votorantim. Camila, moro na Vila Nova, Votorantim, quero participar do sorteio. Dados os recados. A gente estava aqui com um papo bom, né? Vamos voltar ao nosso papo com a nossa querida psicóloga para perguntar também qual a opinião, a sua opinião como psicóloga, tá? Sem julgamento de valores, dessas agendas superlotadas. Sai da escola, vai direto para o inglês, depois tem natação, depois tem taekwondo, ou no outro dia tem futebol. Depois tem teatro, no caso dos meninos. As meninas, sai da escola, tem inglês, depois tem balé, depois tem, enfim, N atividades. Não sobra tempo para brincar, principalmente na infância e início de adolescência, porque acho que depois a escola começa a ficar mais difícil, não sobra tempo, né? Olha, você viu que só de falar... Já faltou água. Então, a gente... É importante a gente pensar. É legal ter bastante atividade? Sim, é muito legal, né? A nossa vida contemporânea promove tudo isso. Mas é importante a gente observar e principalmente sentir da criança como é que está a qualidade disso tudo. Muitas vezes, para uma criança extremamente ativa, né, para ela isso é muito bom, ela gasta energia, né? Ela está gostando daquela correria. E quando é realmente produtivo? Quando ela, apesar de toda essa correria, de todas essas atividades, 2 pontos que eu avalio como muito importante. Se a criança está feliz com essas atividades, com essa agenda cheia, e se a qualidade do brincar para ela também está legal. Por quê? Porque muitas vezes é hora que essas atividades roubam um pouquinho, né, do brincar. Então, é legal ter o dia da folga, ou o horário, às vezes, porque muitas vezes a criança tem atividade todos os dias, mas é um momento mais tranquilo, é um momento de prazer. E a observação é através do que a gente havia dito, de como a criança está com tudo isso, né? Se no começo era bem legal e continua legal, então legal. Se no começo estava legal, a criança sempre entusiasmada, agora é a hora do futebol, agora eu vou para o meu balé, mas começou a mudar um pouquinho, antes de já concluir, né, por exemplo, foi você que pediu, ou você gostava tanto, exatamente, né? É legal falar, filho, filha, o que será que está acontecendo, né? A gente ajudar a criança a pensar. Pode ser que ela só esteja cansada, pode ser que de fato está chato, pode ser que N coisas estejam acontecendo, então é legal observar, mas não só a gente observar e concluir, mas envolver a criança nesse falar, né, nessa observação, para ela poder dizer, mamãe, aqui antes era legal mesmo, agora eu fico cansada, eu quero dormir. Às vezes a criança não quer nem brincar em casa, ela quer dormir. Opa, então
Muitas vezes pode ser um esgotamento mental, físico, tem que ter um olhar cuidadoso. Exatamente. Agora a gente vai assistir o quadro do nosso amigo técnico especialista em trânsito, Renato Campestrini. Olá, telespectadores, telespectadoras. Hoje o tema da nossa conversa é o uso da via pública na qualidade de pedestre. Todo mundo, quando coloca o pé para fora de casa, que seja, passa a integrar o trânsito nessa qualidade de pedestre. O pedestre, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, é o elo mais fraco da cadeia do trânsito. Portanto, precisa ser respeitado, seja por condutores de veículos motorizados ou não. A travessia de pedestres deve sempre ocorrer na faixa de pedestres, desde que a distância até ela não seja superior a 50 metros de distância. Nossa cidade e algumas outras cidades da região têm trabalhado fortemente no incentivo ao respeito da travessia, para que o pedestre tenha garantias de que esse deslocamento vai ocorrer da melhor forma possível. E para o condutor, com a implantação das faixas com fundo vermelho, com o contraste, visa chamar a atenção para isso. O pedestre, em momento algum, deve se colocar em situação de risco de forma desnecessária. Portanto, ao realizar a travessia em locais não semaforizados, busque sempre ter o contato visual com o condutor do veículo, para que a travessia venha a ocorrer dentro da mais perfeita segurança. Também, você, condutor, quando se deparar com o pedestre querendo realizar a travessia, possibilite, seja gentil, proporcione esse deslocamento. O pedestre, ele ajuda na qualidade do ar, pois é um carro a menos, ele proporciona maior fluidez para o trânsito e estudos apontam que 30% dos deslocamentos realizados no território brasileiro são para distâncias de até 1 quilômetro. Portanto, por que utilizar o carro? Vai a pé, você conhece melhor a sua cidade, você pode se integrar melhor com o seu bairro. E quando você se integra, você passa a ter aquele sentimento de pertencimento à sua cidade. Você interage melhor com ela. E para você que é comerciante, uma informação importante é que os pedestres que chegam ao estabelecimento são 20% mais fiéis do que aqueles que chegam através do automóvel até o seu estabelecimento. Portanto, respeitar o pedestre é um ato de cidadania, contribui para a melhoria da qualidade do ar e todos saem ganhando. Até o próximo encontro. Um abraço! Obrigada, Campestrini. Figura, foi lá gravar o quadro na frente do outdoor do programa na Marginal do Rio Sorocaba, na Avenida Dom Aguirre. Agora, gente, eu quero te perguntar sobre as pessoas que procuram os consultórios em busca de um diagnóstico para o filho, porque às vezes as crianças são rotuladas já na escola. Existe muito o bullying, né? Hoje tudo é bullying, mas existe de fato. Essa criança é hiperativa. O professor fala isso. Às vezes o coordenador fala e joga a bola para os pais. Procure um psicólogo, procure ajuda, porque a gente não pode fazer nada. E o pai vai aos consultórios em busca só do diagnóstico? E não em busca da ajuda, do tratamento, da causa? Na maioria das vezes, sim, Cláudia. E daí cabe a nós, né, como profissionais, trazer a família para entender essa questão, né? Porque quando a gente simplifica demais o que é que meu filho tem e dá um nome para isso, a gente corre um grande risco, né? De limitar, de repente, a vida dessa criança. Porque ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda está num processo de maturação, né, de um despertar de valores, do emocional. Então, muitas vezes, essa famosa rotulagem, ela traz uma certa limitação, apesar de trazer, muitas vezes, um alívio para os pais. Porque, muitas vezes, parece que justifica algumas questões, né? Então, é importante, assim, repensar sobre rotulagem. Um exemplo que muitas vezes eu dou para as famílias é assim, da mesma forma que a gente aguarda um momento para poder falar sobre alguns assuntos como drogas, como sexo, enfim, várias outras questões, né, bebidas, por exemplo, também seria importante a gente pensar
Que momento é se o meu filho tem uma questão diagnóstica, né? Um diagnóstico fechado pelos médicos, né? Não somos nós psicólogos que fechamos nenhum tipo de diagnóstico. E daí, qual é o momento ideal para conversar com a criança? Né? Será que a gente precisa falar disso agora? Ou por que a gente vai levar esse assunto? Não para esconder, mas de repente a gente pode explicar numa linguagem diferenciada. E a criança nem sempre precisa saber o nome da doença que ela tem. Se é que é uma doença. Exatamente, esse é o mais importante. Se é que é. Né? Porque muitas vezes ela, por exemplo, pode ser hiperativa, ela pode ser, de repente, ter uma dificuldade atencional, não necessariamente que ela seja um TDAH ou que tenha um déficit de atenção, né? Então, é essa pergunta mesmo do será que é? Né? E se de repente não for? A gente já está limitando e falando você tem um diagnóstico, você é um doente, porque na cabeça da criança ele simplifica. Como se fosse um dodói mesmo, né? Então, o que é importante? A gente ver os prejuízos, mas trabalhar com aquilo que vai trazer de melhor para a criança, dentro da linguagem dela. Eu queria agora mostrar um vídeo que a Adriane trouxe para a gente, me sugeriu e eu achei maravilhoso sobre o poder da palavra. Eu já falei isso no outro programa, que o universo conspira ao nosso favor. Tudo que a gente pede, de verdade, com o coração, acontece. Pede para Deus, para o universo. E as palavras têm muito poder. E esse vídeo vai mostrar isso pra gente. Ei pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que as palavras têm poder? Eu já fiz 3 experiências sobre isso. Primeiro foi a do arroz. A gente vai fazer alguns dias falando coisas boas desse daqui e coisas ruins para essa aqui. Oi, tudo bem, arroz bobo? Eu gosto muito de você. Seu arroz bobo peido. Eu não gosto de você. O resultado foi chocante. Faz 16 dias que a gente começou a experiência. Esse aqui é o arroz bom, esse é o arroz ruim. Ele tá meio verde, meio amarelo, meio vermelho. Que pedido. Depois eu fiz o mesmo com flores. Oi, flor, você tá bonita. Seu cheiro tá bom. Boba, bobão, peruqueira. Faz 30 dias que a gente começou a experiência. E olha como que tá a planta que a gente falou coisas boas. Agora vamos ver a que a gente tratou mal. Olha, coitada. Ela tá seca, morrendo. E depois eu tentei fazer ao contrário a da flor. Elas estão secas, morrendo. Mas a gente vai tentar recuperar elas. Oi, florzinha linda. Você vai ficar ótima. Veja isso, gente. Ela voltou a viver. Eu aprendi que é fácil machucar com palavras. Curar é bem mais difícil. E como as palavras saem da nossa boca, elas também afetam a gente. Então, na dúvida, não fale coisas feias, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigada por assistir meu vídeo e se inscreva-se no meu canal. Muito fofo esse Thiago. Meu Deus do céu, vontade de apertar as bochechas. É isso, falar coisas boas. E se não tiver coisas boas para falar, não fale nada. Certo? A minha ideia era dizer que valorize as notas azuis e não critique as vermelhas. Eu aprendi isso num treinamento de neurolinguística. Foi um treinamento bem puxado, mas isso ficou na minha memória. Não sei se foi porque o treinamento foi tão puxado ou se foi porque essa frase foi de efeito. É isso mesmo? É bem isso mesmo, Cláudia. E assim, é importante a gente se permitir, né? Só olhar diferente,
né? Realmente fazer como o Tiago fala, né? Do poder das palavras, como é que a gente reage, né? E um exemplo simples que eu sempre promovo para os pais é assim, por exemplo, se o filho leva o boletim para casa, ele tem 7 notas azuis e 2 vermelhas. Como é que geralmente você reage, né? Então, para os pais que às vezes falam, eu vou pontuar, ou pelo menos querer saber o porquê dos 2 vermelhos, né? E a devolutiva que eu dou é bem numa sensação de eu sinto muito. Quase numa linha de meus pêsames, sabe? E não dramatizando, mas é que no meu olhar clínico, quando a gente potencializa ou foca nas 2 notas, por exemplo, vermelhas, né? A gente está realmente promovendo a destruição, às vezes a morte daquela parte boa, né? E aí, como é que fica a autoestima, a autoconfiança, a motivação da criança com os 7 azuis que ele teve, né? Então, de repente, a gente poder falar, né? Mudar as palavras, seguir a sugestão do Tiago, né? De promover realmente as palavras boas, né? Os exemplos que eu dou é realmente assim, potencializar as notas azuis, né? De quão bom ele realmente é, ou a filha é, que ele está de parabéns mesmo, supervalorizar mesmo. Olha, são 7 notas azuis e somente 2 vermelhas. Eu imagino que nessas vermelhas tinha alguma coisa bem desafiante ou uma dificuldade. O que será que aconteceu? Aí a criança, ela realmente vai pensar, papai, nesse dia eu estava nervoso, ou mamãe, eu não estudei. A resposta padrão é eu não estudei lá em casa. Que bom, mas eles então conseguem se perceber, eles né? Eles não estudam. Então, legal, eles conseguem eles se perceber. Vão, eles prestam atenção na aula, absorvem, mas estudar que é bom. Mas que legal, você ajudou a fazer com que eles entendessem a causa e a consequência. Mas aí a gente não pode punir por ter tirado uma nota ruim, então. Uma nota ruim. É o ideal. Porque a gente precisa pensar só assim, qual é o objetivo da punição? Eu quero que ele tire notas altas. Mas a punição vai levar a nota alta, né? Então no caso, levou. Pensar. Oi? Nesse caso que eu penalizei, levou. E como é que foi a sua experiência? Então, o meu filho mais velho tem 12 anos. Ele tirou uma nota baixa. Aí eu tirei o videogame. Aí no bimestre seguinte, ele teve nota alta e teve videogame de volta. Olha, daí eu sou suspeita a falar porque eu conheço um pouquinho de você, né, Cláudia? Eu imagino que muitas vezes nesse caso não é necessariamente o que você tira para que se tenha de volta. Mas pode, lógico, ser um objetivo, e daí aquela coisa assim, não, eu vou agora então com a garra, você conhece ele para saber se ele luta bem com a questão do desafio. Ou de não te decepcionar, né? Ou de querer realmente te surpreender, porque isso a gente tem um ganho maior. Mesmo que seja naquela linha assim de eu vou surpreender a minha mãe e vou ter de volta o que eu perdi, né? E isso é muito legal. Agora, o que não é legal é quando tem a punição ofensiva, quando mexe com o emocional, quando destrói realmente, né, outros valores que estavam preservados, que eu acredito que você mantém bem com seus filhos. Tem que levar na rédea curta, né? 2 meninos, não é fácil. Exatamente. Agora vamos chamar o quadro Viva Bem, do Cláudio Bassi. Olá, estamos aqui com o professor Marcelo Conrado, pesquisador na Unesp de Presidente Prudente, fisiologista do exercício, professor universitário, e vai falar com a gente sobre exercício para emagrecimento. Marcelo, quais são as dicas que você dá? Pessoal, então quando a gente fala em emagrecimento, né, a gente tem que pensar que um pilar do emagrecimento é o gasto calórico ser maior do que a ingestão. Então precisa estar gastando mais do que ingerindo. Sim. E aí uma coisa que pode acontecer com esse balanço calórico negativo é a redução da massa gorda, mas também a redução da massa muscular. Pode acontecer. Daí a ciência hoje vem mostrando que uma das maneiras da gente não deixar essa massa muscular diminuir em déficit calórico
é fazendo a musculação, né? Então a musculação é importante. É o principal, vamos pensar assim, porque perder massa muscular não é interessante, né? E onde que entra o exercício aeróbico, o exercício contínuo, ou então o HIIT que é moda hoje? E aí a ciência hoje comparando, né, musculação comparado com musculação e aeróbio, a combinação dos dois parece a maneira mais efetiva de você melhorar a composição corporal, porque aí você consegue segurar a massa muscular e reduzir a massa gorda, né? Muito interessante. Então, a combinação dos dois tipos de treino seria a melhor opção. Tá. E na musculação você fala exercício funcional, também com exercícios com aparelho. Qual que é o melhor? Poderia ser utilizado os dois, tanto exercício com pesos livres, máquinas, mas também trabalho funcional aí, acho que é legal, né? Também. Legal, então agradecemos aqui o professor Marcelo Conrado para a dica de hoje, que é exercício físico e emagrecimento. Até breve. Até mais. Obrigada, Cláudio. E chegam mais perguntas aqui e participantes do sorteio. Bom dia, quero participar do sorteio. Meu nome é Lúcia e moro na Vila Flora. Emerson do Vanelville, Sorocaba. Muito bom o programa. Conheço a Adriane e é uma pessoa muito especial. Abraço para os meus filhos Matheus e Murilo. Um ótimo dia, Cláudia e doutora Adriane, parabéns pelo assunto, muito bom, sucesso sempre. Carlos Antônio Fogaça, do Jardim Protestantes de Votorantim. Parabéns pelo programa, um abraço a todos. Gostaria de participar do sorteio Maria Cândido da Vila Gale. Parabéns pelo programa, um abraço a todos. Vieram 2 vezes a mesma mensagem, não vou ler até o fim. Eu gostaria também de falar para vocês que um dos nossos apoiadores hoje é a Maison Charlotte, loja de calçados e acessórios que fica na Avenida Caribe, no Campolim, está lançando hoje a coleção Verão 2020. Essa loja que é maravilhosa, eu recomendo para vocês. Ela tem calçados lindíssimos. Essa sandália aqui é da Luísa Barcelos, lá vende essa marca. Gente, divina, super confortável. Eu sou suspeita, eu adoro a Maison Charlotte e a Luísa Barcelos também. Então, a gente estava falando aqui de um papo muito bom, mas eu acho que a gente precisa falar de uma questão também muito importante, que é perguntar para o filho se ele realmente quer fazer a atividade. Você falou isso en passant, mas o filho tem que responder: eu quero fazer isso, ou eu não quero mais fazer a natação, eu não quero mais fazer o bicicross. O meu filho mais novo, ele já fez uns 5 ou 6 esportes e o meu marido fala: deixa ele. Até o professor de futebol falou: deixa ele sair, quando ele quiser ele volta. Então, só para a gente encerrar, porque depois a gente tem o sorteio, tem que deixar realmente as crianças à vontade. Perfeito, parabéns para o seu marido. Que ele é ex-atleta e ele falou que ele fez todos os esportes e aí ele se encontrou no bicicross e ele foi atleta profissional. Então, eu acho que ele entende um pouquinho do assunto. Que legal, né? E o nome disso, na verdade, é respeito, né? Porque às vezes a gente acredita, né, equivocadamente, que os desejos, as tomadas de decisões só vêm na fase adulta, né? E não. Da mesma forma como a gente orienta para dizer a verdade, que é legal, que a enganação não é bom, né? Então as escolhas também fazem parte, né? É lógico que uma criança não tem o poder da decisão, de repente até a maturidade para grandes tomadas de decisões, né? Nós adultos temos, mas a participação, esse ouvir mesmo, né? Do porquê, como que está acontecendo agora, isso que é legal, né? E isso é um exemplo assim para todos os âmbitos da vida da criança, todas as fases, para que ela possa participar mesmo. É o famoso ser ouvida. Ser ouvido é fundamental, é o respeito. E deixar para a criança também, desde pequena, o livre-arbítrio. Exatamente, direito de todos, né? Independente da idade. Então vamos para o sorteio. Eu vou pedir para a nossa convidada abrir a caixinha e sortear aqui o primeiro nome, de olhos fechados. Vamos lá, vamos lá. A da pizza. Vamos lá ver quem é a sortuda ou sortudo.
Será que eu consigo ler sem óculos? Ai, gente. Consigo. Angélica Félix, do Jardim Bandeirantes, foi a sorteada da pizza da pizzaria de Leco. Vou colocar aqui no potinho, da Alana Bassi Home Decor. Olha que graça, essas mesas são de lá. Mais um sorteado de olhos fechados. Boa sorte. Adriane. Terezinha da Cruz, do Parque Bela Vista. Olha só, Terezinha, que sortuda! Ganhou um procedimento com a doutora Estela Mares, dentista especialista em harmonização facial. Parabéns aos vencedores. E para encerrar o nosso programa, a nossa conversa maravilhosa, o tempo aqui sempre passa depressa demais. Eu preciso de mais apoiadores para fazer mais programas em prol do Lar Casa Bela. A gente só tem 1 minuto. Eu vou perguntar aqui para a Adriane, para a gente terminar o nosso bate-papo, qual é a sua inspiração? Quem é a sua inspiração? Olha, a minha inspiração realmente, inclusive assim, para a minha vida profissional e pessoal, são os meus pais. Por serem os meus melhores e maiores exemplos de amor incondicional. E o meu marido, por ele sempre me mostrar na prática, que antes para mim era só teoria, que realmente é possível a felicidade plena, né? Que a gente vive isso diariamente, apesar dos desafios, das nossas dores, das nossas dificuldades. Então são minhas grandes inspirações mesmo. E aqui não tem técnica, né, para a gente controlar o emocional, mas que realmente, quando eu penso neles, é realmente inspirador. Que bonito. Obrigada. E uma frase? Olha, Cláudia, acredito que a frase que me move e sempre me motivou na carreira é aquela que, quando você faz acontecer o brilho, né, no outro, promover o brilho do outro, não apaga a sua, né, luz, e também, além de melhorar a sua luz, promover a luz do outro, aumenta ainda mais a luz, né, ao seu redor. Então eu acredito que esse é o nosso trabalho, né, seja no jornalismo, na psicologia, naquilo que a gente realmente gosta de fazer. Quando a gente promove a luz, né, que é o nosso maior foco agora com o lar também, a gente vê que a luz ao redor, né, ilumina ainda mais. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, querido. Agradeço mesmo. E a gente se vê em breve. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo carinhoso e até a próxima.